Muito boa noite a você ligado à Máxima 107.5. Retornamos aqui com o nosso podcast Máxima na noite desta quarta-feira. Reestruturamos com base daquilo que nós fizemos nos últimos anos e nesse ano de 2024 estamos com um formato um pouco diferente, com novos convidados, trazendo informações importantes e relevantes para você que nos acompanha. Podcast Máxima traz o oferecimento do Laboratório Biolab. Seu diagnóstico é a nossa prioridade, telefone 3364-1812 e também o WhatsApp o 984 25 27 57. Também com o oferecimento da iPron Tecnologia, que trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive da Apple. Trabalhando também com notebooks e computadores, reparos em eletrônica e assistência técnica e informática. O telefone é o 54 99603 4911. E no podcast de hoje nós vamos receber aqui a doutoranda e mestra em educação, a Vanusa Eucleia Geraldo de Almeida. Mas para facilitar, a professora Duda, a Prof. Duda, que vai falar para nós um pouco sobre o seu livro e também sobre a aplicação dessas informações importantes, que é a questão do uso da tecnologia pelas crianças, na infância. Duda, seja bem-vinda à programação. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, então, na Rádio Máxima. E estamos aqui, então, para falar um pouco sobre a nossa obra, nosso livro. Eu digo nosso porque eu tenho como coautora a professora doutora Elizabeth Ceruti, que é a minha orientadora. Então, ele vem aqui da construção da nossa pesquisa de mestrado e agora ele vem como livro, então, aqui para vocês. Certo. Duda, começa para nós fazendo uma apresentação sua, uma autoapresentação. Quem é a Duda? Só para nós dar uma atualizada para quem está nos acompanhando. Então, a Prof. Duda, eu sou professora de educação infantil. No momento, eu trabalho na EMEI Arco-Íris com crianças do berçário 2, crianças de em torno de 1 ano e meio a 2. Eles chegam para mim com em torno de 1 ano e terminam com quase 2 aninhos, tá? Então, assim, eu amo trabalhar com as crianças. Enquanto professora, enquanto educadora, eu estou sempre buscando o que a gente consegue fazer de melhor para o desenvolvimento deles, para a construção do conhecimento deles, e eu amo o que eu faço. E além de professora, então, eu sou doutoranda, sou pesquisadora da URI de Frederico, do PPG de lá. Então, estamos no primeiro ano da caminhada do doutorado, dando sequência à pesquisa sobre o uso das tecnologias na infância. Então, a gente vai seguir pesquisando nessa área. Estamos definindo a nossa tese para dar continuidade. E sou mãe da Ianca e da Kaira, esposa do Tilo, do Gentil. E sou uma munícipe aqui de Ronda Alta que gosta muito de morar aqui e de levar o nome de Ronda Alta onde quer que eu vá. Tá certo. A tecnologia nos últimos anos, principalmente de 2000 para cá, deu um salto muito relevante. Isso, com certeza, também influenciou na questão educacional. Seu livro traz um olhar não somente para o didático, para o pedagógico, na questão da sala de aula, mas também para a vida. Mas vamos começar inicialmente falando sobre o livro. Como surgiu a ideia de fazer o livro? Quando eu fiz o processo seletivo para o mestrado, ainda em 2021, quando eu passei, eu disse, eu só quero pesquisar dentro da área que eu trabalho. Como o meu mestrado é em educação, eu quero seguir trabalhando com a educação infantil. E a linha de pesquisa a qual eu participo é Processos Educativos, Linguagens e Tecnologias. Então, a minha orientadora, Prof. Beth, me perguntou, o que te inquieta dentro dessa área? Eu disse, olha, o desenvolvimento infantil é uma coisa que eu gosto muito de conhecer, a gente está sempre buscando, sempre se atualizando, mas uma coisa que me inquieta é essa questão do uso das tecnologias, se elas realmente são favoráveis, se elas fazem bem, se elas fazem mal. Ela disse, então vamos pesquisar sobre isso. Então, durante os 2 anos, a gente fez a pesquisa e quando eu fui defender, fazer a defesa da minha pesquisa, a banca gostou muito.
Inclusive, eu fui representar a Rondalta lá no Uruguai, né, apresentar essa pesquisa, e ela gostou muito e disse, olha, não vai dar para ficar só aqui no campo acadêmico. Nós precisamos difundir para mais pessoas. Porque, como tu mesmo comentaste, ela não fala somente, exclusivamente e tecnicamente para professores. Ela dá muita dica para as famílias. Certo. E como eu já comentei em outra ocasião, o foco dela é do 0 aos 5 anos, mas ela fala de todas as etapas. Então, o livro ele também traz dicas para todas as etapas. Certo. Até porque essa questão da tecnologia na infância não é somente para os pequenos, né? Porque isso acaba atingindo a família, né? Exatamente. Como um todo. Exatamente. Então, o nome do livro é O Uso da Tecnologia na Infância, o que professores e pais precisam saber sobre a pedagogia da conexão. Certo. Então, essa ideia de pedagogia da conexão, ela surgiu lá na dissertação do mestrado, para a gente tentar fazer, então, essa conexão pedagógica com o uso das tecnologias dentro da escola. E entrando propriamente dito no livro, começa trazendo detalhes sobre efeitos da tecnologia na infância. O que nós temos? Isso. Então, eu vou falar um pouquinho para ti aqui de como que surgiu a temática do estudo, tá? Logo nas primeiras pesquisas, quando a gente foi fazer o estado do conhecimento, quem é pesquisador sabe que a gente precisa fazer uma pesquisa para saber o que já se tem sobre isso, para ver a relevância da pesquisa, né? Então, já nas primeiras pesquisas, surgiu uma recomendação sobre o uso das telas na infância que a Organização Mundial de Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria, soltou sobre, então, essas recomendações. E já na primeira recomendação, que são de crianças entre 18 meses e 2 anos, ela recomenda o zero uso de telas. Zero. Até os 18 meses. Então, eu, como trabalho com crianças dessa faixa etária, até a metade do ano, eu não tenho ninguém que tenha 18 meses ainda, que é 1 ano e meio. Então, até a metade do ano, eu não uso telas de maneira nenhuma, nem mesmo para apresentar uma música. É só mesmo no ouvir. E aí ela dá essas dicas, então, para crianças entre 3 e 5 anos, 6 e 10, para frente, até 11 e 13 anos tem essa recomendação, e ela consta essa tabela, então, aqui no nosso livro. Então, o primeiro choque que a gente toma é isso. E como eu comentava com você antes aqui, eu, enquanto mãe, quando tive as minhas filhas, eu colocava elas no carrinho, gente, no bercinho, na frente da TV. Hoje eu não faria mais isso. Até porque tela não é propriamente só o celular, né? A Exatamente. televisão já é a tela. Televisão, computador, tablet, tudo que prende a criança. Quando me colocaram, eu trabalhava com etapas maiores, 4 e 5 anos. Quando me colocaram trabalhar com bebês, eu resolvi fazer uma especialização sobre isso. E tem muita coisa que a gente não aprende na faculdade, tá? Então, eu não sabia que a gente não pode trabalhar com bebês muito pequenos, que é a faixa entre 4 meses que a gente recebe na escola até os 2 anos, com o imaginário, assim, muito... Como é que eu vou te dizer? Que seja muito fantasioso. Nós temos que trabalhar o mais próximo da realidade possível. Então, eu coloco, por exemplo, na minha sala de aula, muita coisa do dia a dia. Lá tu vai ver nós brincando com panela, nós brincamos com objetos que eles veem na casa dele também. A gente trabalha medidas fazendo, ou como eu trabalhei na semana que a gente estava trabalhando cultura indígena, a gente fez o EMI, que é um pão que é feito na cultura indígena, né? E a gente trabalhou o quê? Medidas, tamanhos, texturas, porque a gente foi fazendo as etapas, foi colocando, foi misturando junto. Foi uma bagunça, foi. Mas eles precisam sentir, eles têm que estar próximo. E depois que eles fizeram aquele pão, foi levado para assar, eles comeram aquilo com uma vontade, porque foi eles que fizeram. É diferente de você chegar e apresentar aquele brinquedo pronto, que é o bolinho, que você pode trabalhar medidas com ele. Tu vai cortar um bolinho, aquele brinquedinho, sabe, que gruda, tu vai cortar, ele não vai associar, porque aquilo não dá para comer, ele não participou daquilo. Então, tudo que a gente
conseguir fazer de mais próximo para eles é o que eles vão compreender. Então, dentro do livro também, a gente fala muito, a gente faz um resgate histórico sobre as tecnologias dentro da educação. Sim. Então, a gente começa falando desde quando existiam aquelas chapas de madeira, onde eram gravadas figuras e letras para alfabetizar as crianças. Então, isso se chamava Ornbook. Então, isso também era uma tecnologia, porque antes disso era na pedra, então se escrevia e se apagava. E tudo, quando eles conseguiram gravar, foi um avanço tecnológico. Depois, com a Revolução Industrial, então surgiu o rádio, a TV, aí os livros impressos, o giz, tudo isso é tecnologia. Até chegarmos, então, às tecnologias digitais, né, que é o que a gente tem agora. E precisamos, então, fazer o bom uso dessas tecnologias dentro da educação. E nesse resgate histórico, nessa pesquisa sobre o contexto das tecnologias na educação, a gente traz muitos teóricos, né? Então, a gente tem uma parte bem técnica dentro do livro, mas numa linguagem fácil. Quando a gente tirou ele da dissertação e passou ele a livro, a gente quis uma linguagem mais leve. Então, talvez, assim, alguém que não seja da área da educação vai dizer, quem era? Sei lá, Kensky, Moran, Levi. Mas a gente precisa trazer isso e a gente trouxe de uma maneira leve para que consigam, então, familiarizar as pessoas de como surgiu isso e como isso é possível. A gente fala de Freire, ele fala da importância que é para o professor estar sempre se atualizando. A gente fala de Piaget, que é lá de 1976, que fala do desenvolvimento infantil e fala dos estágios. E o desenvolvimento infantil é tudo pelo meio em que a criança está. Então, tudo tem que estar organizado, pensado na criança. No momento que vocês, pais, vão ter filhos, vocês têm que saber que a rotina de vocês vai mudar. A casa vai mudar. Os lugares que vocês vão frequentar vai mudar. A gente não pode seguir só dentro da rotina que se tem de solteiro. Eu descobri isso, mas é difícil, tá? Quando o Gentil e eu nos casamos, a gente tentou continuar vivendo. Ele gostava muito de jogar futebol, de sair todo final de semana. E isso e aquilo foi deixando nós frustrados, porque nós tínhamos um bebê. Aí, se o tempo estava bom, nós íamos juntos. Se não estava, e aí? E daí ficava aquilo, começava aquelas intrigas de casais, porque eu também gostava de ir. E aí a gente foi se adaptando, né? E assim é a vida de todo mundo. Vai se moldando. Tá certo. Falamos muito do desenvolvimento, então, e do uso das tecnologias. Nós falamos sobre as crianças que hoje, antigamente não, até pouquíssimo tempo, falava de infância, você lembrava de crianças correndo, brincando, gritando. Hoje, os nativos digitais, nascidos no século XXI, antes mesmo de se alfabetizarem, eles já dominam praticamente um celular. Só com os ícones, só com as imagens, eles sabem entrar. Eles descobriram que tem um microfone no YouTube, que eles clicam e dizem a palavra que eles quiserem e eles assistem o que eles quiserem ali, né? Então, as crianças são outras, mas os pais são os mesmos. E eles precisam evoluir, os professores também. E nessa questão, Duda, tem que se ter uma atenção especial em função da faixa etária da criança, porque tem toda aquela questão da coordenação motora também. É isso? Exatamente. Que tem que evoluir, que tem que aprender numa fase da vida para depois ter a parte da tecnologia, é isso? Isso mesmo. Por isso que se fala do uso das telas antes dos 18 meses. E como eu comecei a comentar antes, e eu acho que me perdi na fala, o bebê ele precisa ter o contato físico, ele precisa ter o estímulo. Eu tenho na minha sala de aula 12 bebês. Tá? Dos 12 bebês, eu tenho 3 que ainda não caminham. Mas eles chegaram para nós sem... uma das crianças, ela mal sentava, né? Porque ela tinha recém 1 aninho quando chegou. Então, ela não sentava. Hoje, o que a gente tem que fazer? Com os que já caminham, eu vou fazer uma proposta pedagógica ou uma proposta até mesmo dentro da própria sala que eles tenham que se deslocar sozinhos. Com aqueles, eu vou precisar dar o meu estímulo direto e individual para ele.
Porque o que eu preciso estimular mais no momento? Com aquela criança, eu preciso estimular que ele ande. Eu preciso estimular o físico. Já com aquela que já anda e já fala, eu tenho que estimular outras coisas. Então, a diversidade de atividades que a gente tem que ter e de oportunidades dentro da sala de aula, ela tem que ser diversificada. Isso não quer dizer que aquele que não anda eu não vou estimular a fala, mas eu preciso estar preparada para isso. E os pais também. E já aconteceu de chegar para nós crianças que já deviam estar sentando ou até mesmo engatinhando e nem sentando, porque elas ficavam muito em casa, deitadas às vezes naqueles chiqueirinhos, nos bercinhos, sem oportunidade e sem estímulo. E aí, questão de um mês, ela dá um salto. Por quê? Porque ela foi estimulada aquilo. E às vezes os pais não percebem que os filhos precisam. Mais para frente, aqui, quando a gente for passando, eu vou falar especificamente de algumas dicas que tem no livro, justamente nisso. São coisas simples do dia a dia. Certo. Só para finalizar, de repente, enfim, a partir de que idade é recomendado começar a introdução da questão da tecnologia? Olha, nessa tabela que eu falei da Organização Mundial de Saúde, a partir de 18 meses ele pode ter algum contato com tela. Então, aos 2 anos de idade, todos eles têm um tempo específico com tela. Mas não quer dizer que é um tempo corrido, pode ser um tempo variado. Né? As sugestões que eu tenho no final do livro, inclusive para professores, a maior parte deles com o uso das tecnologias é na questão da música, às vezes um vídeo, no máximo de 4, 5 minutos para criança de 5 anos, para te ter uma ideia. Não é largar o telefone Não e deixar ali 2 horas no telefone. Exatamente. Pode até chegar até 1 hora e meia para as crianças de 5 anos, como se recomenda aqui, mas ela não é corrida. E tem uma dica muito boa que eu vou falar aqui para frente, que os pais vão poder usar bastante para poder dosar essas telas, então. Então, vamos lá. Seguindo, então, no livro, a gente fala muito sobre o desenvolvimento, né, as conjecturas do desenvolvimento infantil. A gente fala muito sobre umas nomenclaturas e os significados delas, por exemplo, a diferença de aluno e criança. Dificilmente você vai ver eu chamar os meus alunos. Eu vou dizer os meus bebês, as minhas crianças, os maiores a gente chama de educandos, porque quando a gente vai para a nomenclatura da palavra, aluno quer dizer um ser sem luz. E as crianças, elas não são sem luz, elas vêm de dentro do útero já com alguma coisa. Né? E criança vem do criar. Então, é dar oportunidade a eles a demonstrar a criatividade deles. Por isso que a gente gosta muito de falar de educador, de educando, que são nomenclaturas que foram evoluindo com o tempo para a gente poder trabalhar melhor dentro da educação. A gente fala até... Tem um resgate de nomenclaturas, de conceito de infância, e a cereja do bolo, então, seria o efeito do uso das tecnologias na infância mesmo. Aí nós nos baseamos muito na doutora Shimi Kang, que é uma psiquiatra diplomada em Harvard com especialização em vícios juvenis. E ela dedicou os últimos 20 anos à pesquisa sobre a saúde, felicidade e motivação das crianças. Então, ela faz assim um resgate e fala muito do papel das famílias perante o desenvolvimento infantil. Ela faz uma comparação, inclusive assim, na nossa casa, você com a tua filha, a gente não procura fazer uma dieta alimentar, procura introduzir os melhores alimentos para que ela esteja bem nutrida? É necessário fazer isso também com o uso das tecnologias. Então, a gente precisa ter esse cuidado, assim como a gente tem uma certa, né, preocupação com nossos filhos se alimentem bem para o corpo, a gente precisa também para a mente. E que vai resultar no corpo também, como vocês podem ver. Então, a Kang fala muito sobre a gente fala aqui no livro, baseado nela, sobre o desenvolvimento do cérebro. E que qualquer ação, então, que a gente faça, ela trabalha sobre substâncias neuroquímicas no nosso cérebro. Essas substâncias são a dopamina, o cortisol, as endorfinas, a oxitocina e a serotonina. Então, assim, cada uma dessas substâncias, ela tem uma reação no nosso cérebro. E qualquer atividade que a gente fizer, a gente vai estar desenvolvendo isso no nosso corpo.
né? A dopamina, ela é então, que a gente fala, o hormônio do prazer. É a que dá a recompensa imediata na hora. Isso acontece quando você tem uma notícia boa, isso acontece quando você está comendo uma comida boa, e acontece também quando você passa de fase num jogo. Porque você tem aquele prazer em ter ganhado aquela jogada no celular ou no computador. E só que, então, isso acontece em todas as ações. Só que tem como substituir isso. O que é difícil para nós pais e para nós educadores? Eu digo para nós porque lá na escola também eu já tive alunos que não comiam. Passavam as 4 horas lá comigo, ficavam bem, mas não comiam nada. Não tomavam água. Se envolviam todo. Aí eu cheguei para uma mãe e disse: mãe, o fulano não está comendo. Ah, prof, esqueci de falar. Pega o celular e coloca em na tal frente desenho que aí ele come. Isso não é bom. A criança nem sabe o que ela está comendo, ela não conhece os alimentos, ela não percebe né, que ela pode gostar daquilo, que ela pode pedir por aquele alimento, porque ela nem viu. Aí eu disse: não, mãe, então vamos fazer um outro combinado. Agora você para de colocar o desenho em casa e diz para ele que ele só vai na tua casa, você faz como tu quiser, mas que ele precisa comer para ele ter o que ele quiser. Se você vai dar o desenho e tal, e vamos negociando. Era uma criança bem pequena, ela tinha cerca de 1 aninho. E elas compreendem, tá? Elas compreendem tudo. Sim. Aí a gente começou a negociar assim, né? Porque eu não vou apresentar telas para ele na escola e nem posso, até porque eu não tenho uma criança, eu tenho 12. Então, a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa para que a criança possa fazer o que realmente é bom para ela. Porque o fato de que elas se prendem nas telas e eu vou falar do meu tempo, que eu sou mais velha, tá? Os desenhos que nós assistimos antes, eles eram diferentes. Inclusive, eu estou estudando agora no doutorado. Isso aqui ele nem está no livro, mas eu vou falar. São desenhos de autoestímulos e de baixo estímulo. O que acontece? Os desenhos, antigamente, eles não eram tão coloridos. As cenas eram demoradas. Sim. A gente ficava preso naquele desenho e demorava para acontecer. Né? Fora o Papaléguas, tudo demorava. E agora não. Agora as cenas são muito rápidas, os desenhos são muito coloridos e aquilo libera muita dopamina no cérebro. A criança fica com o cérebro tão acelerado que nada que você apresentar para eles depois daquilo vai ser bom. Porque depois tem o contrário, né? Tem o rebote depois. Porque daí ela está esperando, o cérebro dela está esperando uma coisa que ela goste muito, mas ele está tão acelerado que nada vai acelerar. Por isso que as crianças não querem sair das telas. Por isso que elas não querem parar de assistir a TV, porque isso está estimulando demais o cérebro delas. E vindo nas recomendações, então, vou até fazer uma parte aqui que a Kang fala, que é sobre 5 ingredientes essenciais para promover a neuroplasticidade e hábitos saudáveis. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro evoluir. Por que eu amo trabalhar com os bebês? Porque eles, de uma semana para outra, eles evoluem assim, ó, drasticamente. É maravilhoso ver uma criança que até semana passada não falava ou não andava, de repente te chamar pelo nome e vir até você. Hoje, quando eu chego na porta, a maioria vem andando para mim. Quando eu comecei lá no início do ano, eles estavam paradinhos no tatame e eu tinha que ir até eles. Então, dessas dicas... e mais uma. O cérebro, ele evolui até os 25 anos, assim. E, então, quanto mais cedo você começar com hábitos saudáveis, mais fácil de se manter. Até para aprender línguas. Às vezes a gente acha que criança de 3 anos, não, é a melhor idade para você colocar o teu filho a aprender uma outra língua. Porque é onde o cérebro está se desenvolvendo e que ele vai aprender mais fácil. Nós temos aula de inglês, por exemplo, lá no berçário ainda não, mas já nos maternais, que eu dei algumas palavrinhas, e eu tenho um sobrinho que ele fala todos os números em inglês e ele aprendeu com a prof lá. Então, assim, se tiver esse tratamento individualizado, que você quer que teu filho aprenda línguas, começa logo. Começa cedo. Começa cedo. E as dicas são, então,
Torne o sono prioridade. Certifique-se de que as crianças estão bem nutridas e hidratadas. Tomar água é muito importante. Crianças precisam de atividades cardiovasculares que acelerem o coração para que o sangue circule melhor no corpo. Deixe a criança brincar, que ela tem a oportunidade de criar. E não esqueça, o amor potencializa a mente. E sobre o sono, então, nós temos aqui uma tabela que fala, então, qual é a faixa etária e o tempo recomendado de sono. Bebês de 4 a 12 meses, 12 a 16 horas por noite. Lembrando que essas horas são noturnas. Aquele soninho que a criança faz de dia, ela não conta. Não conta. É um descanso que ela precisou naquele momento. Tanto que na minha sala de aula não tem hora do sono. A hora do sono é a hora que a criança quiser. Tem criança que dorme no tatame lá no meio da folia. E outros convidam, hoje eles já convidam e levam nós para o quarto do sono. E para todas as etapas seguintes, então, Certo. também temos as dicas de cada etapa, até os adultos, né, Douglas? Que seria de 7 a 9 horas de sono por noite. Que sonho de consumo isso aí. Seria ótimo, né? E conversávamos antes também que criança de 3 a 5 anos, que o ideal seria de 10 a 13 horas por noite. Tem que dormir cedo. Tem que dormir cedo. Uma criança que estuda pela manhã, né, que vai para a escola de manhã, no máximo 9 horas elas têm que estar dormindo já. Ou seja, 8h30 tem que estar na cama. Nada de telas e principalmente à noite também tem essa questão. Tem até a questão do horário, né, do acesso à tela. Exatamente. E isso também é importante. Que a gente não faz. Não pegar o celular ou a televisão pelo menos meia hora antes de dormir. O bom era pegar um livro ou simplesmente ficar na cama conversando ou, né, batendo um papo antes de dormir uma meia hora para o cérebro descansar bem e aí pegar e fazer um sono tranquilo. Aí não tem como deitar na cama e ter sono, né? Desligou a televisão. Vamos dormir agora. O cérebro ainda está estimulado. Ainda está estimulado. Por isso que elas demoram um pouco mais se elas estiverem assistindo TV. Tá certo. Outra obra importante que a gente fala no livro é do Desmanget, que é um pesquisador, um neurocientista francês, que a obra dele se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Então, ela é assim assustadora, porque ele é totalmente contra as tecnologias, né? Nas recomendações dele é a partir dos 6 anos, né, que as crianças podem ter acesso às telas, não é ao celular. E as telas incluem a TV. E aí ele fala muito sobre a gente cita aqui a própria Organização Mundial de Saúde, que já colocou no último DSM os transtornos de jogos digitais, né, que é os jogos de videogame, como uma doença. Então, se você não consegue se controlar, que você precisa jogar, que você deixa dos teus compromissos ou de fazer outras coisas e ficar jogando, você está doente. É um vício. É um vício, justamente. Então, ele fala muito sobre esse uso excessivo das telas. Fala também da questão do pessoal lá do Vale do Silício, que são os criadores dos celulares, dos computadores, que eles não dão os celulares para os filhos deles antes dos 14 anos. Então, os nossos filhos, sim, né? Os deles, não. Eles que criaram, então, eles sabem. E dentre outras dicas, enfim, do uso das tecnologias de maneira excessiva. Eu sou, apesar de eu estar aqui falando tudo isso, eu sou uma defensora do uso das tecnologias, tá? Mas o bom uso. Então, tudo que for em excesso, a gente sabe que bem não faz, né? Tudo que for demais. E as tecnologias é uma das coisas que a gente não pode usar em excesso. Nós estamos conversando com a Prof. Duda, né? A Vanusa, do município de Ronda Alta, falando sobre o seu livro, que foi lançado há 2 semanas agora. Isso. Em Ronda Alta, e explicando para nós um pouco sobre este assunto importante, que basicamente trata sobre o uso da tecnologia na infância. Duda, estamos chegando já, nos encaminhando aqui para o findar do nosso espaço, mas eu sei que tem mais assuntos ainda para concluir ali na questão da questão do livro. Isso. Aí, no final, ele é bem pedagógico. Aí que entra a nossa pedagogia da conexão, então, né?
porque aí a Prof. Beth me desafiou, então, a encontrar, enquanto educadora, dentro da educação infantil, que é a área que eu trabalho, em cima do nosso documento norteador, que é a Base Nacional Curricular Comum, fazer o bom uso dessas tecnologias. Então, no final, vai ter dentro dos 5 campos de experiência que a base nos propõe, vai ter, então, uma tabela onde vai ter a faixa etária, então, nas 3 faixas etárias, que são bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, que pega da creche à pré-escola, vai ter um objetivo da base e uma proposta pedagógica com o uso das tecnologias, né, e a intencionalidade do professor. Posso falar de um... Sim, fica à vontade. Vou citar um exemplo aqui. Então, com crianças pequenas que seriam de 4 a 5 anos e 11 meses. Para atingir o objetivo que a base nos pede, que a gente trabalhe com as crianças, o objetivo é expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais, a proposta é a seguinte. Vamos assistir juntos o vídeo Contação da História Frida Kahlo para Meninos e Meninas. É um vídeo de 4 a 5 minutos. A intencionalidade do professor ao assistir o vídeo. Trabalhar a atenção, percepção visual e auditiva com o vídeo. Então, nós vamos conhecer, assim, de uma maneira simplificada, como Frida Kahlo se tornou pintora, retratando em suas obras os momentos tristes e felizes da vida. Eu já fiz essa atividade, tá? Quase todas que estão no livro eu já fiz. E após isso, então, teremos um momento para falar sobre o vídeo. Qual a intencionalidade? Que eles se expressem o que eles entenderam assistindo aquele vídeo. Como proposta de atividade artística dirigida, então, todos irão pegar lápis, canetinha, pincel e tinta e vão deitar embaixo das mesas, com colchonete, onde eles vai ter embaixo da mesa um espelho colado para eles fazerem o seu autorretrato, como a Frida fazia. Não sei se vocês sabem, ela sofreu um acidente e ela ficou paralisada durante anos. E era assim que ela fazia suas obras. Qual é a intencionalidade do professor com isso? Fazer com que eles se sintam como a Frida se sentia ao fazer as suas obras, né? Durante esse tempo que eles estiverem lá, o professor, então, vai estar fotografando as reações deles ao se ver. Qual é a intencionalidade? Mostrar para eles depois e perguntar o que eles estavam pensando naquele momento, em que eles estavam fazendo o seu autorretrato, quais as dificuldades, enfim. Depois das obras prontas, eles vão pegar, então, vocês viram quanto que a gente está interagindo com a tecnologia ali, né? Eles vão pegar o celular, ou a câmera digital, como os professores preferirem, na época era o celular, e vão fotografar o seu autorretrato para prof mandar no grupo da turma de WhatsApp, que é outra tecnologia, então, que a gente consegue interagir com as famílias para que eles possam explicar como que eles fizeram, qual que é o deles, essas coisas assim, e envolver as famílias também. E na área externa da escola, depois a gente pegou e forrou uma parede inteira de papel pardo e deu, então, objetos, tinta, pincel, o que eles quisessem para eles fazerem uma obra coletiva e pintar livremente. Então, aquela parte ela não era dirigida. E por que fazer isso? Para que eles saibam respeitar o espaço do outro e que eles possam trabalhar de forma colaborativa. Então, assim, é mais ou menos assim que termina o nosso livro com esse dossiê norteador. Não é uma receita, são ideias para inspirar os professores a fazer o... Dá para usar tecnologia? Claro que dá. Mas de forma mais pedagógica. Tá certo. Que, em resumo, né, como você mencionava, Duda, são faixas etárias diferentes, são etapas de crescimento e desenvolvimento e tem que ficar atento também à questão dos limites do acesso às telas, à tecnologia como um todo. A gente poderia ficar aqui mais meia hora tranquilo, Duda. Vamos, de repente, marcar uma próxima para aprofundar um pouco mais o tema também, trazer para o lado familiar agora, no dia a dia, porque queira ou não queira, a tecnologia veio, chegou, cada vez evolui mais e está junto, não tem como voltar atrás, né? É só daqui em diante.
A gente não pode negar, as tecnologias elas estão aí ao alcance de um clique, né? E das crianças mais fácil ainda, quando você vê, ela já pegou o teu celular, ela já está trabalhando com eles, então assim, vamos fazer o bom uso delas e vamos dosar. E aí eu acabei me passando um pouco, mas tem muita dica dentro do livro, quem sabe numa próxima oportunidade nós falamos exatamente para as famílias. O meu filho ficou, hoje choveu, não deu para sair para fora, né? Ficou muito tempo. Aqui no livro vai ter o que você pode fazer para dosar isso. Ele ficou muito tempo hoje, então amanhã ele precisa se exercitar, ele precisa sair no sol para liberar outras vitaminas, para liberar outros hormônios, né? Então tem tudo isso tem no livro que você pode acompanhar para poder ajudar, então, no desenvolvimento das suas crianças e o seu próprio desenvolvimento, Com porque certeza. isso vale para nós também. Tá certo. Duda, muito obrigado pela tua vinda aqui, pelas suas informações, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada. Então, chegamos ao final do nosso podcast Máxima de hoje, né, destacando aqui que estaremos no ar novamente na próxima quarta-feira. Agradecemos aos nossos patrocinadores, o Laboratório Biolab, seu diagnóstico é a nossa prioridade, telefone 3364-1812 e também o 984-25-27-57. E também da iPron Tecnologia, que trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive Apple, trabalhando também com notebooks, computadores, reparos em eletrônica e assistência técnica em informática. Telefone é 54-99603-4911. Obrigado pela sua companhia nesta quarta-feira. A todos uma boa noite.